E aí, pessoal, beleza? Aqui Davi Alfer falando. Estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo para vocês sobre o universo da música, sempre falando sobre esse assunto, né, que a gente tanto ama, que é a música. E hoje eu resolvi trazer uma pessoa muito especial, também um assunto bem relevante que eu tenho certeza que vai trazer para você assim uma informação que vai ser talvez novidade, né, para alguns, para outros nem tanto, não vai ser tanto novidade assim, mas com certeza vai te ajudar a conhecer sobre coisas novas. Estou aqui com essa pessoa especial, quero que ele mesmo se apresente para vocês aí. Fala pessoal, eu sou o Arthur de Alessandro, sou luthier, estou nessa área aí de manutenção de instrumentos de corda, mais precisamente sobre violão, guitarra e baixo, e vim um pouco falar sobre esse universo aí, e também mais uma informação que eu sou filho do Davi, e estamos aí para falar sobre esse universo da luthieria. Gente, muito legal, muito bacana a gente poder conversar sobre música, poder falar sobre um tema que é uma história, né? Faz parte da história da gente e ainda assim está entre família, né? Para mim é um prazer muito grande e também poder apresentar para vocês o Arthur dessa forma, para mim é uma grande alegria. O Arthur, fala para o pessoal aí. Conta para a turma como que você começou, como que foi o início, né, a música na sua vida, como que Uhum. deu início? Na verdade foi muito orgânico, né? Sempre você, né, sempre tocou desde pequeno, então eu já nasci num lar, né, envolvido com música. Também o envolvimento com a igreja, né? Então aproxima a gente muito da música, a igreja. Então foi muito orgânico, desde pequeno estava envolvido, sempre tinha um instrumento perto e o gosto também, né, sempre veio no DNA. Tá aí. É, e essa parte do estudo, né, porque assim, começa de forma orgânica, como você comentou, se está envolvido ali, tem uma coisa, mas estudou, foi bom, foi ruim, foi à vontade, foi forçado. Estudei, não tanto quanto deveria ter estudado, mas estudei sim por. Eu acho que praticamente até 2000, de estudar mesmo, é, a vida inteira, né? Mas o meu sentimento era de que era forçado, mas não era. Igual, por exemplo, estudei 3 anos na Valorec aqui em BH, né? E estudei 2 anos no Palácio das Artes, né? Uhum. Nesse períodozinho no Palácio das Artes, teve um períodozinho que eu achei que era forçado. Tanto que eu ia, gastei muito dinheiro de passagem de ônibus, lanche, só ia, não estudava. Deveria ter estudado o tanto que eles ensinavam, né? Mas. Mas é isso, um pedacinho eu achava que era forçado, mas foi muito orgânico também. Que bom. Que bom que você pensa assim, que você acredita que foi assim também. Que isso. É bom. Mas hoje você, além de luthier, você toca também, Uhum. né? Você toca. Fala aí pro pessoal como que é, que instrumento que você toca, onde que você toca, como que é o projeto. Hoje eu sou baixista, né? Lá da igreja, da SEG, Comunidade Evangélica no Jardim Industrial. Já toquei outros instrumentos, né? Por exemplo, clarinete no Palácio das Artes na Valoreca, eu toquei clarinete. Então foram 5 anos tocando clarinete, né? Instrumento que eu acho que não é pra mim, não. Estudei, mas hoje não é pra mim, não. Mas hoje mesmo eu sou baixista e toco mesmo, e toco na igreja. Na igreja. É, A igreja é importante. Eu falo que a igreja é um caminho onde os maiores músicos da história vieram, né? tiveram que passar por lá. Passaram Então, isso por aí é lá. importante. A igreja é um celeiro de grandes músicos. Sem dúvida. Agora, essa coisa da luthieria. Vamos explicar para o pessoal também o que é a luthieria, onde que surge esse tema, como explicar sobre Uhum. luthieria para a galera.
A luthieria, se você for pesquisar no Google, ele vai falar que são pessoas que fabricam os instrumentos. Começou assim, mas hoje a luthieria você pode se especializar em algum nicho, né? No meu caso, manutenção de instrumento de corda, né? Violão, baixo, guitarra. Mas qualquer luthier pode escolher, por exemplo, fabricar só violino, ou fazer manutenção violino, violoncelo, né, e o baixo acústico, né? Mas a luthieria está no envolvimento desde a construção, né, a manutenção e a customização desses instrumentos. Não só de corda, né? Trompete, sax, envolvido com o instrumento em si. Todo instrumento, Qualquer instrumento. Se você quer levar num profissional para fazer uma manutenção, alguma coisa, você vai levar num luthier, qualquer instrumento. Tá. E falando de luthieria, dentro dessa proposta, você se especializou em instrumentos de corda, instrumentos da música popular, né? Violão, sim, guitarra, baixo. É uma coisa que a pessoa, por exemplo, o músico, o instrumentista, ele vai sempre precisar contratar alguém para poder fazer o trabalho, ou é algo que ele pode dispensar o profissional e ele mesmo dar sequência no projeto dele? Bom, dispensar em qualquer área existe a possibilidade, porém o resultado nunca vai ser o mesmo. O profissional é profissional. É a mesma coisa que você falar que você, por exemplo, se você é produtor, mesma coisa que eu falar com você que eu já entrei num programa de produção e sei fazer. Vou demorar 3 meses, uma coisa que você faz em 2 dias. Vou fazer, e também no final não vai ser a mesma qualidade. Você pode dispensar, mas o profissional ele tá ali para fazer o serviço que tem que ser feito. Então, tipo assim, se você tem as duas escolhas, entre dispensar e mandar no profissional, mande no profissional que seu instrumento vai estar 100%, dando o som que ele precisa também, né? Afinal de contas, também você é o profissional, é você que ganha, né? Não, é certo. E uma questão assim que eu tenho, realmente uma dúvida pessoal que eu tenho. O instrumento, ele vem da fábrica, ele vem novo, né? Você compra um instrumento lá, ele vem novo e, quer dizer, teoricamente, né, igual o meu instrumento principal, que é o teclado. O teclado, eu não tenho que fazer ajustes nele para eu comprar, para eu tocar. Se eu pego ele novo lá, eu não tenho que fazer ajustes. Só toca, né? Só toco. Mas, para eu poder customizar, né, o instrumento para o meu uso, né? Eu quero tal timbre na sequência desse outro, né? Eu quero um piano, depois eu quero um piano com strings, um piano com pad, eu quero um órgão. Aí eu tenho que fazer essa programação. Não preciso fazer ajustes, mas tenho que fazer a programação. Som, né? E no caso do instrumento de corda, ele já vem sem necessidade de ter ajuste? Como que é? O instrumento novo, né? Eu, inclusive, gravei um vídeo para colocar no Instagram falando sobre isso, sobre a manutenção do instrumento novo. Se não for um instrumento de um nível muito alto, né? Gibson, Fender, Gretchen, por aí vai, né? Quase todo instrumento precisa da manutenção inicial. Eles fazem uma manutenção tocável para você conseguir tocar o instrumento. Você vai pegar ele e vai tocar. Na montagem dele lá na fábrica. Na montagem da fábrica ele está tocável. Porém, eles fazem alguns ajustes para ter a manutenção inicial quando você compra. Principalmente a ação da corda, que é a altura da corda. Normalmente eles deixam mais alta as cordas para você mandar num luthier para ele fazer a regulagem que você quer, a altura que você quer, a tensão da corda que você quer, se você vai querer trocar ou não. E sem contar que como as fábricas fazem os instrumentos em grande escala, os instrumentos ficam parados muito tempo. E é madeira, né? Então, principalmente guitarra e violão, a madeira dilata e contrai muito com a temperatura, né? Então, vai sempre... Ela fica fazendo movimento. Então, vai perder a afinação muito fácil, as oitavas vão desafinar muito
E tem a questão da altura da corda, né? Que vai te dar o conforto e também, se tiver muito alto, atrapalha na afinação do instrumento, dependendo da corda, da tensão. Então, todo instrumento novo, você compra, você precisa fazer uma manutenção. Ele tá tocável, mas o certo é fazer uma manutenção para ele dar o som 100%. Aí você comentou também sobre algumas marcas, né? Vamos falar, vamos relatar. Por exemplo, um Fender, um Ibanez, um Gibson, um Gretsch. Essas marcas, elas têm uma particularidade de ser... elas têm um renome, né? Elas têm um nome a zelar, vamos falar assim. Agora, as outras marcas que são instrumentos considerados instrumentos populares, né? Para o uso geral, né? Igreja, por exemplo. Igreja, a maioria dos casos, são instrumentos de marcas intermediárias, né? São marcas intermediárias. O som do instrumento intermediário em vista do instrumento de alto padrão tem uma diferença muito gritante ou a pessoa, o usuário comum, ele não consegue perceber isso? O usuário comum, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de perceber, mas a diferença mesmo, não é muito gritante. Se fosse falar assim, qualquer instrumento você toca, né? Você pega, você está afinado, você toca. Não vai ser o melhor instrumento do mundo que vai fazer, por exemplo, você tocar bem. Não, qualquer instrumento. Mas há sim uma qualidade muito superior, né? Porque muita coisa na elétrica, por exemplo, dessas guitarras, né? Principalmente Ibanez, na assinatura do Steve Vai, tem os captadores, alguns potenciômetros, tem fio de ouro. Então, a qualidade vai lá em cima. Aí a coisa... né? Então, as ondas que vão passar ali vão estar 100% equilibradas, não vai ter variação nenhuma. Então, você vai ter uma vida útil do instrumento muito maior do que um instrumento popular, né? Que você vai numa loja de bairro, quero comprar um baixo. Aí você vai pagar R$1.300, R$1.500 num baixo. Aí você vai olhar um baixo da Fender, R$7.000, R$8.000. A qualidade realmente bem superior. Às vezes não é tanto no timbre, né? Assim, ali na hora, aquele timbre cru ali, tocando com a banda. O menino passou ali e comprou o baixo para poder ensaiar com a banda. E entre o de R$10.000 e o de R$1.300, ele vai plugar lá no amplificador e vai tocar do mesmo jeito. Vai tocar do mesmo jeito. Você vai ver a diferença mesmo na durabilidade. Daqui 10 anos você vai ver como que tá o som. Geral do negócio, né? Isso Exatamente. aí faz sentido realmente. Mas, assim, uma coisa também que eu tenho observado é que marcas nacionais, inclusive, marcas nacionais como Tajima, a Tajima principalmente, né? Eles têm feito os instrumentos com uma qualidade bem alta. Invejável, né? Invejável. Muito boa. A qualidade da Tajima. Tem uma também que abriu recentemente, eu acho que tem uns 6 anos, que chama Aslan, que é daqui de BH, que também só um instrumento muito bem feito. Tem instrumento de entrada mesmo, há instrumentos bem altos de qualidade e de valor, né? Que quanto mais alto o valor, você já espera, né? O certo é que a qualidade do instrumento seja bem mais alta, né? Mas, realmente, muita marca nacional estão fazendo os instrumentos com uma qualidade bem invejável, como você disse. E essa coisa de qualidade de instrumento tem a ver com o negócio de madeira. Tem. Né? Não só as peças elétricas e eletrônicas, mas a madeira, a parte a forma que a madeira é tratada antes de montar o instrumento. 100%. Né? O cuidado, o lugar onde ela é armazenada. Isso o tudo. Tipo de madeira. Por exemplo, o povo usa algumas linhas de madeira para corpo e outras linhas para braço. E faz muita diferença. Porque, por exemplo, a vibração do corpo, da madeira do corpo, ela é sempre menor. A madeira é sempre mais densa do que a madeira do braço. O braço tem mais vibração do que o corpo em si. Até também pela quantidade de madeira, né? Mas
uma diferença boa, sim, na qualidade do som. Mas não algo muito gritante, mas faz sim, uma diferença boa. Faz diferença, né? Faz. Faz diferença. Não, tá certo. E falando, né, de novo, falando sobre essa coisa de luthieria, o ajuste do instrumento. A pessoa, ela consegue perceber que está na hora de dar uma manutenção? É perceptível de forma, vamos falar assim, já no primeiro momento? Como que é? Como que a pessoa vai saber que ela precisa mandar um instrumento para manutenção? O principal que mais aparece é o tracejamento, né? E a afinação das oitavas, a partir da quinta, sétima casa ali. Tocou, deu um som metálico, né, da corda batendo no traste, já é sinal de que precisa de uma manutenção. Tá desafinando muito fácil, né, eu parti da quinta, sétima casa, o acorde em si tá todo desafinado, mas na terceira casa tá tudo afinado, é 100% de manutenção, precisa de uma manutenção. E algo que acontece muito é o povo achar que sabe fazer essa manutenção, né? Por exemplo, vi que tá tracejando ou tá desafinando, né? Colocar aí esses dois problemas podem ser corrigidos da mesma forma, que é no ajuste do tensor. Que né? tá sempre ali à vista, Tá né? sempre ali à vista. Tem a boca ali do tensor, né? E todo mundo tem uma chave Allen em casa. Todo mundo tem. Aí você vai lá na maletinha de ferramenta, encontra a chave que vai estar lá, e começa a mexer até parar começa a rodar. Roda para direita, roda para esquerda. Roda para esquerda, para direita, e aí a pessoa vira e fala assim, vou rodar aqui até parar de dar isso. É um problema enorme. Vai causar outro problema. Vai causar outro problema. E se causar, vai ser um problema maior. Porque o risco é de descolar a escala, a madeira da escala com a madeira do braço, que normalmente são duas madeiras diferentes, né? Mesmo quando é uma escala, um braço claro e a escala clara, dá a sensação que não é a mesma madeira, mas é muito difícil, principalmente hoje, fazer um braço que é tudo na mesma madeira. Braço e escala ser a mesma madeira. É, muito difícil. Então, tipo assim, se a pessoa rodar o tensor pro lado errado, ele vai descolar aquelas duas madeiras. Aí vai o gasto de ou ter que fazer uma outra escala, né, mandar pro luthier pra gente fazer outra escala, aí troca a escala, aí você tem que comprar os trastes, fazer a instalação dos trastes, fazer a regulagem toda de novo e conferir se não houve uma torção no braço em si. Porque como tá com a corda, né, e se descolar a corda puxa o braço de uma vez, porque o tensor vai soltar. Aí, se torcer o braço, aí realmente... Aí é o problema. É o problema. Outro instrumento, colocar aí. Vai ter o corpo, mas o braço diferente, aí vira quase outro instrumento, né? Outro instrumento. Então, tem esse problema, dando esses dois problemas, o traste, né? E a afinação, são dois sinais que precisa mandar são os sinais mais bobos. Mas são os bobos são os mais perigosos, Como né? é o trastejamento. O trastejamento, né, da corda batendo no traste e a afinação, né, desafinando a partir da quinta, sétima casa ali, o acorde inteiro, né? Na terceira casa, né, ali no início, tá tudo afinado e vai para frente, tá tudo desafinado. São os mais comuns de acontecer. E uma coisa que é bem, bem comum também da gente ver acontecendo é o usuário, né, aquele instrumentista ali, entusiasmado, empolgado, tal, que nunca troca a corda, né? Ele toca 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos com a mesma corda e ele pensa assim, meu encordoamento é bom, né? É certo, é errado ou é particular? Como que é essa coisa aí de troca de corda? Bom, normalmente, né, as pessoas deixam a corda por muito tempo. O certo é no máximo 6 meses. Trocar no máximo 6 meses. A vida útil de uma corda é 6 meses, né? Colocar aí. Mas varia muito de pessoa para pessoa. A quantidade que a pessoa toca no instrumento, a quantidade que a pessoa sua vai oxidar a corda mais rápido. Então, tudo, né, essas duas coisas aí fazem diferença. Se você toca uma vez na semana, por exemplo, na igreja, né, colocar aí,
toca no domingo lá na igreja. Mas e você é uma pessoa que soa muito. E uma pessoa, aí você pega uma pessoa que toca quinta, sexta, sábado e domingo, num evento, né, tocando fora, trabalhando. E é uma pessoa que soa muito pouco. Eles provavelmente vão trocar na mesma época. Um mês e meio, 2 meses. Porque o suor oxida. O suor oxida a corda. E um erro muito comum também é quando termina de tocar não limpar, não passar um pano na corda, né? É o mais Isso daí mais normal. a gente não lembra, não. Eu também uso fazer isso. Mas é um erro muito comum, né? Então a corda vai... O certo é, né? O máximo 6 meses. Mas varia muito de pessoa para pessoa. A corda vai continuar dando som, mas não o mesmo de quando você comprou ela. Não o mesmo da vida útil dela. E uma coisa assim, para a gente saber, porque tem também um encordoamento. Você entra lá no Mercado Livre para poder ver um monte. Preço. Tem um monte. E tem o preço também, né? Um monte de preço também. Tá? Além de ter um monte de qualidade de peça, tem um monte de valores também. Essa questão realmente influencia na qualidade da corda? Existe qualidade de corda diferente para cada instrumento, para o violão, para o baixo, para a guitarra? Essa coisa do preço é real? É, 100% real. A tensão da corda varia, né, o valor, mas a forma com que a corda é feita, né, o trançado, quantas camadas a corda tem, tudo isso vai fazer com que o som mude e o valor, né, automaticamente o valor vai mudar, né? Tem uma, por exemplo, da Dadaro, até comentei outro dia, que o encordoamento do violão, né, de aço, 0,9, 0,10 é R$90, 85, R$90. Que normalmente é um encordoamento mais barato, né? Só que é uma corda que não enferruja, não oxida fácil. A vida útil dela é maior, por exemplo, de 6 meses. Mas é lógico que vai acabar. Não é porque ela foi R$90 que você vai ficar 2 anos com encordoamento, né? Mas varia sim a qualidade da corda e o som da corda também. Durabilidade e som da corda. A gente vê, tem marcas, na verdade, tem marcas com valores bem mais bem elevados. mais altos, Tem marcas sem dúvida. com valores bem mais elevados. O encordoamento de baixo, por exemplo, nossa, é fácil, eu já vi fácil, assim, de 600, 800, 1000. Eu acho que o mais barato que você consegue encontrar no mercado aí vai ser uns 180, R$200 de baixo, né? Que são os mais baratos, que a corda é mais grossa, né? Então o valor vai mais alto. Mas uma vez me indicaram, não lembro o nome da marca, que o encordoamento mais barato que tinha era R$680. No encordoamento de baixo, 4 cordas. Se você precisa ir para um de baixo de 5 cordas, para um de 6, aí... haja bolsa. Agora, essa coisa de valor, né, de encordoamento, tipo de encordoamento, o som do instrumento também muda. Sem dúvida. O som do instrumento sem a corda ele não funciona, né? Primeiro, né, primeiro ponto. E depois que realmente a qualidade do encordoamento influencia no timbre do instrumento, né? No brilho dele, na presença sonora dele. Sem dúvida. Uma experiência que dá para fazer em casa, que você já fez muito, fala que fez muito, por exemplo, no baixo, ferver a corda. Aí você vê a diferença mesmo do som. Você toca ele, por exemplo, você grava, né? Grava você tocando alguma coisa ali, aí você coloca a corda na panela lá com a água, bota um bicarbonato e o limão e deixa ferver. Vai sair um monte de sujeira na água. Cheio de bolha de sujeira, um monte de gordura, um monte de trem feio. Mas na hora que você pegar a corda, ela vai estar brilhando e o som vai ser outro. Outro som. Não significa que a vida útil da corda voltou ao ponto zero. É porque a sujeira saiu. A sujeira saiu, mas a vida útil dela regrediu um pouco, mas você vai ver que a diferença do som é muito diferente. Muito diferente. Agora vamos falar aqui um pouco sobre o seu trabalho em si, né? Você realizando o trabalho. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, né? Como a turma que me acompanha aí sabe. Sou aqui de Belo Horizonte, mineiro do pão de queijo.
Cafezinho. Cafezinho, pão de queijo, docinho de leite. Já deu fome, né? Ó. Mas como que é? Você está aqui em BH, tem um endereço fixo, tem uma oficina. Fala aí para a turma como que te encontra também e tal. A oficina está aqui em BH também, na Avenida Sinfrônio Brochado, número 80. No Barreiro, mais especificamente no Barreiro, né? Se você entrar no meu Instagram, que é _Rutra Arthur. Rutra é Arthur ao contrário. RUHTRA. Aí se você ir no link da bio, vai ter lá a localização, o WhatsApp. Então, entrando em contato, né, eu já te informo também. Muito simples de chegar, muito fácil. Numa região que tem bastante movimento, então o ponto de referência é muito fácil, é tranquilo de chegar. E estamos aí perdi a linha do pensamento. Perdi a linha do pensamento. Achei que eu terminei e queria falar mais. Mas é isso, estamos aqui no Barreiro, já falei o endereço, né? Falou o endereço. E o Instagram também, como que chegar. Tem mais informação, né? E aqui, só para saber, para informar o pessoal também, porque não é só o pessoal de Belo Horizonte que me acompanha. Não. Graças a Deus eu tenho a turma aí, ó, Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Tem a turma do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Pernambuco, do Sergipe, do Brasil inteiro. Lá tem, às vezes eu atendo um cliente na parte da manhã, eu produzo uma música de alguém lá de Manaus e na parte da tarde é alguém lá de Maringá. Então, assim, tem muita gente. Como que dá para mandar o instrumento caso a pessoa tenha lá uma guitarra, um baixo, um violão, uma viola, né? De repente um cavaquinho, a pessoa tem uns instrumentos assim e ela quer fazer o trabalho, gostaria de fazer com você. Existe uma possibilidade? Tem uma maneira para essa pessoa conseguir fazer isso? Não, tem sim. Ontem, né, na verdade, entrou em contato comigo uma pessoa lá da Bahia, querendo fazer a manutenção de instrumento, lá não tem, né, profissional, e aí eu falei com ela sobre uma transportadora, né, correio ou alguma transportadora da região ali, né, e aí é só mandar pra gente, que a gente envia de volta, faz o serviço, envia de volta e o instrumento tá do jeito que precisa estar. Então é muito fácil de mandar pra gente, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil também. É só mandar que a gente faz o serviço aí. Correio é muito interessante porque correio tem em toda a cidade. Né? Tem em toda a cidade, um agente pequenininho ali, às vezes no interior. Mas correio sempre tem. E os instrumentos, eles geralmente têm um peso, tamanho, que são aceitos, né, pelo correio. Que é leve, né? É leve. O baixo é maior, né, mais pesado, mas também não... Dá para fazer. Dá para fazer. Então, uma coisa que é muito bom, que tem algumas transportadoras surgindo, né, algumas transportadoras com uma linguagem mais atual, mais moderna, e essas transportadoras têm dado a opção, né, tem surgido, mas não é em todo lugar ainda. Mas correio sempre vai ter. Em qualquer lugar. Vai ter. Aí tem a questão também de enviar da forma certa, né? Colocar numa caixa, bem feito, se tiver a bag do instrumento, colocar também. Por exemplo, violão, guitarra, que são mais frágeis, né? Colocar um plástico bolha também no instrumento. Antes de pôr na bag. Antes de colocar na bag. Então, tem essa questão aí de ter o cuidado com o instrumento também para mandar. Mas chegou e enviou de volta. E envia novamente. Né? E qual que é o prazo para dar uma manutenção num instrumento desse grupo aí, de violão, guitarra, baixo? Qual que é o prazo médio? O prazo médio é de 7 a 10 dias. Né? A gente tem tem a questão da fila, né? Os instrumentos têm que fazer a manutenção. E também a gente tem um prazo, depois que a manutenção é feita, de deixar o instrumento parado 2 dias, 2 dias, né? Porque normalmente o instrumento, principalmente violão, acontece muito, que é todo
madeira, mais fino, né? Aham. Então, a temperatura e a regulagem façam que ele faça alguns ajustes que não são certos, né? Por si, né? Por si mesmo, Ele tipo que decanta, né? Exatamente. Então, ele vai fazendo mexendo num cantinho em outro, e aí a gente deixa esses 2 dias aí parado pra gente pegar ele de novo e ver como que tá. Se ele tiver uma variação em algum ponto, a gente refaz o ajuste, né? Uhum. E aí, depois desse segundo ajuste, é muito difícil dele voltar e acontecer alguma outra coisa. Muito difícil mesmo. Aí, então, depois dessa outra revisão, aí a gente já envia de volta. Então, dá um prazo aí de 7 a 10 dias para fazer o serviço e entregar. Entendi. E, no caso, o custo, hoje que a gente está falando assim, 2025, nós estamos gravando, meio de 2025, né? Mês de junho de 2025. Quanto que a pessoa gastaria num instrumento intermediário? Quanto que ela gastaria em média? Né? Assim, eu sei que não dá para dar um preço valor né, certo, exato, né? mas em média, quanto que a pessoa gasta para fazer a manutenção? A manutenção geral fica em torno de R$ 250, né? A manutenção toda, né? O encordoamento novo também a gente coloca de acordo com o gosto do cliente, do músico, né? Né? E aí tem a parte elétrica também, né? Que vai variar como que ela tá. Então, a média ali fica em R$ 250, mas varia muito de instrumento para instrumento. Mas a média é sempre essa. Aí vai variando, né? Se você quer trocar um captador, quer trocar potenciômetro, né? E aí vai aumentando um pouco o valor, mas a média é essa, R$ 250. Beleza. Arthur, então fala para o pessoal aí novamente seu arroba. Né? Fala também seu WhatsApp pro pessoal, para a turma poder te encontrar para mandar os instrumentos para poder fazer revisão. O WhatsApp é 31 97172 8725 e o Instagram é _Rutra_Arthur. Rutra é Arthur ao contrário. Só escrever Arthur ali que você já vai pegar as outras letras ao contrário ali. _Rutra_Arthur. Aí lá também vai ter o link da bio, que vai ter o WhatsApp também, a localização da loja, mas tudo muito fácil de se encontrar. Não, e é legal também convidar o pessoal... Só um detalhe. Eu tenho até que trocar a foto do perfil. Mas é porque a foto do perfil eu tô de cabelo grande, cacheado. Mas você vai identificar que sou eu. Tô com cabelo cacheado, mas tá muito diferente, não. Tá certo. O Arthur tô sem barba também, cabelo cacheado e grande. Aí o Arthur começou com a moda do carequismo, aí depois eu também aderi, né? E não, muito melhor. E é legal também a gente convidar o pessoal, né, que está aqui em BH e região, para fazer uma visita na oficina. Muito boa. Quem quiser vir fazer. Lá na oficina também a gente tem a parceria com o Davi, que é meu irmão, né, também, que é a parte de piano. Então você vai lá, você vai ver piano, para quem nunca viu, né? É algo muito interessante de se ver, desmontado, né? Mexendo. Por exemplo, lá agora tem um piano de cauda, um pequeno, mas ele tá todo aberto, a gente tá mexendo nele. Tem um outro lá de armário também, um piano muito bonito. E se você tiver interesse também de comprar, né? Também lá a gente vende o piano. Não vendemos ainda instrumento, né? De violão, guitarra e baixo. Mas piano essa área tem de manutenção e venda também. Então é algo muito interessante para se fazer. Quase um ponto turístico. Que bom, né? Mais um cartão postal de BH. A oficina AD3 Pianos, né? Muito legal. Gente, eu quero agradecer o Arthur por ter vindo aqui fazer comigo esse podcast e agradecer você que participou com a gente, que assistiu aqui mais esse conteúdo aqui dos meus canais, né? O meu canal no YouTube, talvez esteja também no Facebook, né? E você que está sempre me acompanhando, muito obrigado, valeu. E numa próxima oportunidade estaremos aqui com mais conteúdo sobre música. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço, viu? Até mais. Valeu.